a 670 para o dia de semana, verificar 486 e 670. Maravilhoso. Meus queridos, o que eu tenho para você, já vou começar aqui, a mensagem que o Senhor pediu para ser dada hoje, no sábado. E olha só como o Senhor faz as coisas. Se vocês ainda não acreditam que o Senhor está guiando esse canal, olhe bastante bem. Ontem mesmo o Senhor estava falando sobre o quê? Sobre o oleiro. Né? O Senhor tem aí a sala do oleiro dele, que ele faz as coisas. E aqui olha só a mensagem que abri hoje, falada aqui por esse profeta. 6 horas atrás ele está falando do quê? Do oleiro, ou seja, daquela roda do oleiro. Olha só como o Senhor faz as coisas, né? É uma mensagem realmente que o Senhor está falando, e o que Ele quer falar para vocês, para todos nós, é realmente o oleiro, que há um processo, o oleiro tem esse processo no qual ele cria o barro, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu tenho até aqui no YouTube, aqui está, aqui o oleiro, ele cria o barro dessa forma. É exatamente o que o Senhor tem feito com nós. Ele criou nosso barro dessa forma. E aqui você vê que ele está moldando o vaso do jeito que é feito o vaso. Muito, muito lindo isso que tem sido falado aqui na mensagem de ontem e o que o Senhor está falando aqui. Então a mensagem que o Senhor está falando, que há um processo que ele está fazendo nos filhos dele. E esse processo demora tempo. E o Senhor tem confirmado isso aqui também. Olha só, 3 e 4 lugares, aqui está o oleiro fazendo esse barro. O Senhor tem confirmado também isso por esse homem aqui. Deixa eu ver se está vendo aqui. Ele também ele tem a mensagem do Senhor, mas em vez de ser o barro, ele viu como sendo uma plataforma. Eu não tenho ele aqui, eu acabei de ler sobre ele. Uma plataforma igual um foguete que está prestes a ser lançado no espaço. Então tem todos aqueles checks, todas aquelas coisas que acontecem, para ter certeza, né? Antes de enviar o foguete no céu. Então a mensagem do Senhor tem sido muito, muito clara, que para fazer o barro tem que passar por certas coisas. E tem outra mensagem também que ele tem falado, que o barro, essa é preparada, mas para o nosso próprio bem, porque quando o Senhor nos enviar para as nossas missões, a gente simplesmente não quebra no meio do caminho. Simplesmente isso. A gente não quebra no meio do caminho. E é por isso que o Senhor molda os vasos. Ele faz aqui, isso aqui é de acordo com a mensagem que ele chama de roda do oleiro. E quando a nossa irmã chegou lá, foi aqui que nós falamos a última vez, ela chegou lá, o Senhor tinha acabado de fazer todos os vasos, tinha acabado de fazer. E ele falou: a próxima vez que você vier aqui, você não vai ver mais minha mão nessa roda do oleiro, porque eu já acabei os vasos. E a única coisa que os vasos precisam passar, então, é para a assinatura do Senhor. E nisso, depois disso, é claro, o Senhor, depois que o vaso é preparado, depois que o vaso está feito, então o oleiro leva o vaso para o fogo, para que o vaso seja envidraçado e etc, as fases finais do vaso. Então depois que o Senhor cria o seu vaso, coloca em você todas as coisas, coloca em você, como ele tem falado, a sua jornada, a sua história por essa terra, o Senhor coloca em seu vaso, aí ele passa você pelo fogo da aflição, ou por esse fogo, para preparar você para o que está para vir. Tudo isso é feito para o nosso próprio benefício. Então aqui você vê que há várias coisas. O Senhor vai tocar sobre isso. A mensagem de hoje, Jesus, visão dele ou imaginação pessoal. Eu vou começar aqui então a mensagem que o Senhor tem falado para passar no dia de hoje, mensagem de sábado. E aqui a nossa irmã, para os novos, por favor, não há tanto tempo assim, você pode ir na História de Amor de Jesus. Uma vez você dá um clique aqui, isso está nos mistériosdeus.com. Todos aqui está 20 anos de mensagem do Senhor, que explica quem é Ele. E olha só, eu fazendo isso já há tanto tempo, e não consegui entender até que a ficha caiu. Nós somos uma nova criação, muito, muito, muito lindo falado pelo pastor Jones. Uma nova criação, e nós temos concentrado muito naquilo, não no amor do Senhor, mas em outras coisas.
E o Senhor fala um pouco sobre isso, ela fala tudo bem, Senhor, que está vindo sobre nós hoje. Então é ataque, atrás de ataque, atrás de ataque. E a igreja do Senhor tem ensinado falsamente que uma vez que você ama o Senhor, você nunca tem ataque do inimigo. Isso é exatamente o que o inimigo quer que você pense dele, porque ele fica lá atrás comendo você vivo. Porque muitas vezes, né, às vezes o Senhor fala, o que não faltou para nossa irmã nesses 20 anos é ataque do maligno. Nunca faltou. E acontece de diversas formas. Raramente ela fala uma coisa dessa, porque o inimigo sabe que Deus te ama e você ama Deus e ele vem quente em você. Mas o Senhor usa isso. Ó. O Senhor usa isso, que é o óleo, que é o fogo, para passar o seu vaso. Não que você não está pronto. Outra coisa que o Senhor tem me revelado para mim, já não é ontem, não sei, que o vaso do oleiro não é, ele continua sendo moldado, mas ele já está pronto do jeito que você é. Uma vez que você passa por esse fogo refinador do Senhor, não é que simplesmente agora você tem todo o conhecimento, todo o entendimento, você é essa pessoa perfeita. Não é isso. Não é isso, mas você está perfeito para aquele projeto que o Senhor tem para você, mas ele continua te moldando de um jeito ou de outro, mas você já está pronto. Ó. A gente tem aquela finalidade de pensar, assim, nosso vaso está perfeito, que o Senhor já acabou de fazer. Não é isso, tá? Não é isso. Ó. Mas para o Senhor te chama perfeito, porque você já tem o que você precisa ter para fazer aquele projeto que Ele tem para você. O Senhor continua falando aqui no começo, o inimigo fazia tudo ao seu alcance para me afastar de Jesus. Não é só a nossa irmã, é toda a igreja de Deus. Ele faz o que pode, amados. Porque o inimigo te conhece, ele não sai da sua casa, tá? Ele não sai da sua casa anotando. Na Bíblia, isso é escrito como os espíritos familiares. É aqueles espíritos que estão sempre com você, anotando quem é você, anotando sua família e passa de pai para filho, segunda, terceira e quarta geração, tá? E aí ele leva isso tudo para o inferno, e lá no inferno eles criam um plano para te atacar. E ele faz alguma coisa, você sente, dentro de você tem um certo sentimento, e nisso abre porta onde o inimigo te ataca. Mas estamos aqui não por causa de nossa perfeição, não porque nós temos as orações perfeitas, etc, mas pela misericórdia do Senhor, e pela misericórdia do Senhor somente eu estou aqui perante você hoje, e vocês estão aí ouvindo, ó, somente. Porque o inimigo é muito, muito sábio, e ele conhece o ser humano desde o tempo de Adão. Ele tem exércitos que planejam isso. Então, por favor, não seja pego na mentira do inimigo, que ele não está com você porque você tem esse amor por Deus. Não pense isso não está na Bíblia. Olha só o que aconteceu com os apóstolos, olha só o que aconteceu com Jó, e tem vários exemplos. Olha só o que está acontecendo com a nossa irmã aqui depois de 20 anos visitando o Senhor. É uma mentira do inimigo. Não caia nessa, porque a partir do momento que você acredita no inimigo, ele está na sua casa e você está fazendo o trabalho dele muito fácil. Várias pessoas, o inimigo não quer isso, porque uma vez que você sabe que o inimigo está perto de você, você usa o sangue de Jesus e destrói ele. Ele não quer isso, ou abafa ele e tira ele da sua casa. Esse é uma grande mentira que já foi pregado. Não só isso tem sido uma grande mentira, o que tem sido pregado na igreja de Deus todo esse tempo é que se essas coisas tudo acontecem com você e não acontece com ninguém mais, é porque você é um pecador. Olha só. Sendo que na própria palavra de Deus fala que ninguém fica sem pecar. Mas isso ninguém vê. Ninguém nunca viu. Ah, sim, isso tudo acontece com você porque você é um pecador. E o inimigo é extremamente esperto nisso. Ele usa as pessoas porque ele conhece a pessoa que é arrogante, ele conhece a pessoa que é extrema orgulhoso, extremo arrogante, porque todos nós somos, né? Mas há aquele extremo, o Senhor tem chamado aqueles que têm até pouca fé, que o inimigo coloca pensamentos e controla você e leva você facilmente. O Senhor tem falado aqui que os próprios 4 irmãos, amigos de Jó, foi enviado pelo inimigo para destruir ele, até o 4. O arcanjo do Senhor falou que eles falam por Deus e Uriel falou, ou foi Rafael falou, eles não estavam falando por Deus, Deus não tinha enviado eles. Aqui é o inimigo, muito astuto, o Senhor mesmo tem falado isso. Ó.
e a nossa irmã acontece ataque. Eu queria falar isso porque a igreja falava isso. Foi falado a mim? Tinha algo errado comigo? Tem muito inimigo me atacando, então eu devo estar fazendo alguma coisa que está alegrando ele. Muito pelo contrário. E isso foi também mostrado para mim que é muito pelo contrário. Aqueles da qual o inimigo não deixa em paz. É claro, usem discernimento. Tem aqueles que fazem o que o inimigo quer, tá? Usem discernimento. Mas é justamente o contrário. O inimigo ataca aquele falado aqui pelo Senhor que sabe que é de Deus. Não faz sentido isso? Claro que faz. Ele ataca aquele que não é dele. Usem discernimento, é claro, ele não é só isso que ele faz, ele ataca todo mundo, ele quer destruir todo mundo, vai ter exemplo aqui também da nossa irmã. Mas do nada está confirmando, meus queridos, que você é do Senhor. O Senhor falou que é uma confirmação, ele falou isso para a nossa irmã, mas isso não prova, não é uma confirmação que você me ama? Mas é claro, né? O inimigo mata, destrói todo mundo, ele odeia a raça humana. Mas para falar que ele te ataca, aqueles filhos de Deus somente porque eles são pecadores, é uma grande mentira e uma grande falha, e não está na Bíblia. Todos pecam. Se você falar, você tem 100 pecados e eu tenho só um, é pecado do mesmo jeito. A igreja concentrou nisso todo esse tempo. Concentrou nisso, você acredita nisso? Sim. Olha só o que foi falado por Jó. Isso tudo te acontece porque você é pecador. Sempre o homem pensou dessa forma. Continuando aqui, então, a nossa irmã fala, eu teria que seguir uma direção diferente, baseada completamente nas instruções de Deus? Sim, foi falado aqui hoje, quando você é uma nova criação de Deus, aquilo que foi falado pelo pastor John, tão maravilhosamente, é só isso que você precisa, porque o convite foi dado a todos que querem aceitar esse convite. O convite, eu vou chamar agora, vem na minha cabeça, o convite da cruz. O Senhor não morreu para pessoas específicas, ele morreu por todo mundo que aceita ele, aceita o sangue dele, ele morreu. Sim, amados, é bem simples assim, é bem simples assim. E uma vez você sendo uma nova criação do Senhor, tudo aquilo que tem sido ensinado para você é irrelevante. Aquele esterco falado pelo apóstolo Paulo, joga tudo para fora e tenta conhecer um novo Deus. Tenta conhecer, porque você é uma nova criação e você tem uma nova direção dada pelo seu Deus. É claro, você não vai jogar tudo que é fora, mas é aquilo que o apóstolo Paulo falou, tudo que você tem aprendido, etc, etc, etc. Ele considera aquilo tudo como esterco. Não é isso que ele falou? Em relação a Jesus? Mas é claro, uma vez que você começa a sua nova vida no Senhor, aquilo tudo, porque as escrituras são boas, queridos. Agora as escrituras são carimbadas com o amor, o coração de Deus. Esse é o foco. É não a justiça. Vai morrer, vai para o inferno? Não. Não que é errado, o Senhor é Deus da justiça, mas o foco é o amor do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao Senhor, é amar ao próximo como a si mesmo. Os dois grandes mandamentos. É um novo foco. Porque você é uma nova criação, ele está fazendo uma nova criação. Aquilo tudo que você tem aprendido é irrelevante no sentido de não é aquilo que vai levar você ao Senhor, ou conhecer o Senhor. Não vai. E é por isso que muitos daqueles que estão focalizados no antigo têm muita dificuldade em conhecer o novo, porque está segurando com aquilo. E todos têm que chegar naquele momento que chegou o apóstolo Paulo, que chegou Jó, tem que lembrar, como o Senhor tem falado aqui claramente, eu marquei isso aqui, sim, Mateus 5:43, ouviste que foi dito, aqui está o Senhor falando do velho, ouviste que foi dito? Ele não falou que era mentira, porque foi dito isso, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, não é isso que é falado? Joga pedra! Não é isso que foi falado no tempo de Moisés, etc, etc? Esse é o antigo. Uma vez que você aceita o Senhor, uma vez que você aceita esse convite, uma vez que você começa a ser a nova criação, porque o seu coração agora mudou, você é uma nova criação, então o verso 44 é para você. Assim diz o Senhor, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, os que te odeiam, aqui está um novo.
O antigo está para trás. Você agora é uma nova criação do Senhor. E todos aqueles que continuam segurando muito nesse odiarás o teu inimigo, vai queimar no inferno, todo aquele tipo que é falado pela igreja, você está segurando o antigo e nisso você está tendo problema com o Espírito Santo para conhecer o novo do Senhor. E você está tendo problema, eu já falei isso aqui. O Espírito Santo está tentando falar com as pessoas, elas não ouvem. Por quê, amados? Porque está segurando no antigo e o antigo carrega raiva, o antigo carrega amargura, o antigo carrega justiça, etc, etc, etc. E muitas vezes isso barra no amor que o Senhor tem falado. Ela fala mais aqui, então, ela teve de mudar o caminho dela no Senhor. Isso, amados, não acontece assim. Você tem que ter, como o pastor John tem falado, você tem que ter uma decisão do seu coração, um coração sincero em querer conhecer o Jesus e querer ser uma nova pessoa no Senhor, como foi falado aqui, e muitos exemplos na Bíblia. Você tem que sair como o Jó falou, sim, eu sabia sobre você, eu pregava sobre você, eu sabia quem você era, eu conhecia as suas leis, eu conhecia os seus mandamentos, mas agora, Jó falou assim, mas agora eu te vejo. A nova criação. Jó passou da antiga criação para a nova criação. Agora ele falou, agora o quê? Eu te vejo, eu vejo o seu coração batendo, eu escuto o seu coração batendo, eu estou te vendo. Tudo que Jó tinha, e até o Senhor falou que Jó era perfeito na geração dele, quer dizer, tudo que ele fazia, ele era um homem justo, mas com toda a justiça que Jó tinha, ele não conseguia ver Jesus. Olha só, pensa um pouco sobre isso, queridos. Com toda a justiça que Jó tinha, sendo íntegro em tudo que ele fazia, ele não conseguia ver Deus. Toda a justiça que o apóstolo Saul, ou Paulo, tinha, ele foi criado, ele foi ensinado aos pés, eu esqueci o nome daquele grande professor da época, aos pés dele, tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha, ele não conseguiu ver Jesus. Ele tinha de ser uma nova criação. E é isso que o Senhor está falando, é isso que o Senhor está ensinando aqui. Uma nova criação, uma nova maneira de ser. Isso requer, queridos, isso requer um comportamento diferente de você. Porque é impossível você sair Gamaliel, tá certo, é impossível você sair da antiga criação e entrar na nova criação e manter o mesmo comportamento antigo. É impossível. Porque o seu coração tem mudado. É impossível. Porque alguma coisa em você, o seu coração muda. Porque você é uma nova criação, você não é mais. Olha só, a escritura vinha na cabeça, depois do batismo, né? Você não é mais uma coisa antiga, você é uma nova criação, você deve mudar o jeito de você pensar, você deve mudar o jeito de você agir, você deve mudar o jeito de você falar. Isso, você é uma nova criação, você não é a mesma coisa de antes. Ela continuando fala aqui, no entanto, isso também me encheu de uma apreciação ainda mais profunda, porque uma nova criação deve trazer alegria ao seu coração, deve trazer. Continuando a minha corrida, Deus começou a confiar em mim ainda mais, aqui está, a intimidade com o Senhor. Você começa com essa nova criação. No entanto, o inimigo então começou a vir até mim com um método diferente de ataque. Ele viu que o método que ele tinha com ela não estava funcionando. Ela mudou para outro método. Meus queridos, ele não para. Você é atacado onde você trabalha, você é atacado pelas pessoas que você casou, você é atacado pelos seus amigos, você é atacado na sua igreja. Ele conhece os seus sentimentos humanos, ele conhece aqueles outros sentimentos humanos que não vai dar certo com você e ele vem e te ataca. Ele tenta mostrar para mim, ele tenta me trazer de volta, como o senhor falou, ele vai falar aqui. Eu abro a Bíblia e mostro aquelas coisas lá, né? Eu dei o exemplo aqui. Ele mostra que as pessoas sendo queimadas porque desobedeceram, porque o inimigo quer mostrar para mim que Deus é a justiça, que ele queima. É isso que ele mostra para mim. Me trazer de volta quem eu era. Entretanto, eu conheço o amor do Senhor e eu estou perfeitamente bem comigo em olhar a Escritura assim e falar, certamente, eu não sei exatamente o que está falando aqui, mas eu sei que Deus é amor. Eu sou tranquilo com isso. Eu estou totalmente tranquilo com isso. Porque eu sei que o entendimento mais tarde o Senhor vai me dar.
Isso aqui foi naquele caso que quando eles atacaram a Jericó, né, e tinha de destruir tudo, e teve um povo lá em Israel, teve esse cara que escondeu, desobedecendo ao Senhor, escondeu as coisas que eles pegaram, e por causa disso caiu o favor do Senhor na nação de Israel. E quando eles foram na guerra, eles perderam 2.000 homens, e Josué rasgou a roupa e perguntou ao Senhor quem que fez isso, e eles foram fazendo aquelas sorte lá, e caiu nesse homem, e esse homem confessou assim: eu desobedeci o Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu roubei todas essas coisas que me havia roubado, e o Senhor falou: queima esse homem. É isso que ele mostrou ao inimigo, para me trazer de volta à justiça. Entretanto, eu sei, e se há certas coisas que eu não entendo, eu conheço, eu entendo o amor do Senhor, e estou bem com isso. Entretanto, amados, pode de qualquer forma um barro questionar o oleiro. Pode um barro questionar o oleiro e perguntar: por que você me fez assim? Pode a terra questionar o Deus e perguntar: por que você não me manda a chuva? Pode um verme, pode aquilo criado para o Senhor e falar: por que você me fez dessa forma? Por que você anda? Pode realmente isso acontecer? Isso é impossível? Você não indaga, você não questiona aquele que te criou, porque há poucos minutos atrás você nem existia. Você nem existia há um tempo atrás, como pode você então questionar aquele que tem criado você? Isso é o cúmulo do orgulho, do eu. Há coisa seríssima em seu coração, se isso acontecer. E isso foi exatamente o que tem acontecido, que o Senhor tem falado aqui, que quando Ele revelar essas pessoas que for do Senhor, essas pessoas que vão fazer esse trabalho e fazer a colheita, quando o Senhor revelar, vai ter aquelas pessoas, a ovelha tola, vai ter aquelas pessoas que conhecem Jesus, tem ido na igreja, tem estado com o irmão, tem feito todas aquelas coisas boas que não tem sido selecionado para ser transformado. Essas pessoas vão olhar o próprio Criador e no olho e falar: você é injusto. Eu estou falando sério, foi isso que ele falou, amados. Essas pessoas que conhecem Deus, estudam os mandamentos, estudam as palavras, que têm essas boas obras e fazem todas essas coisas que essas pessoas pensam que está agradando o Senhor, e elas não vão ser selecionadas, as noivas tolas, elas não vão ser selecionadas para ser transformadas, para fazer o trabalho aqui na terra. E eu não estou dizendo que vai ser todos que vai ser assim, tá? Elas vão ter esse tipo de pessoa que conhece o Senhor. O que eu quero falar são as pessoas que conhecem Ele, não são as que não conhecem. Vão olhar Ele no olho e falar: você é injusto. Você acredita em coisa dessa? Você acredita? Ele falou que vai ter essas pessoas morrendo de raiva e de ódio, vai falar essas coisas. Continuando na semana, continua falando aqui, então eu vou seguir mais aqui na frente. Ela fala assim: nós somos recém-casados aqui, nós podemos ter um tempo. Isso aqui é a nossa irmã rindo um pouquinho, porque ela era atacada tão constantemente que ela acabou de casar. Esse aqui foi dado em 2016. Ela tinha acabado de casar, foi quando ela viu também o Senhor fazendo o vaso. E aqui ela até rindo falou: pai, me dá uma folga, porque o ataque dela era constante, sem parar. Aqui ela começa a falar um pouco disso, eu não tenho mais tempo para isso, são 7 páginas, mas aqui ela fala: em seguida passamos vários dias lixando a superfície. O Senhor tem mostrado aqui para ela num sonho como ela fazer tábuas de corte, e aqui está o processo. Tudo isso aqui é processo, amados. Quando fazer uma tábua de corte, você tem que fazer uns certos furos na madeira, tem que fazer um certo orifício, a madeira tem que ter uma certa espessura. Isso aqui é a mesma analogia de um oleiro criando um barro, um vaso, a mesma coisa, e ela passa tudo isso. Depois a madeira tem que estar assim, e depois a professora da oficina tem que secar isso tudo para fazer isso. E ela falou: em seguida acontece, ela tem que lixar essa madeira, a superfície de vários e vários formatos. Novamente, isso aqui é o trabalho que está sendo para fazer isso. E o Senhor falou: pesquisa como é feito um laminado. E ela fala que um laminado é um objeto permanente montado por calor, semelhante aos nossos testes, ela tem falado. Pressão e sondagem e os adesivos. Novamente, amados, ele está falando aqui, como ele falou para o profeta, ele falou para a mensagem que foi dada ontem. Olha só como é o Senhor que escolhe as mensagens. Ontem, falado pelo oleiro, criando barro. Então, o que ele está falando para nós, queridos, ele está dando consolo para nós, que nós temos que passar por um processo para ser usado por ele. Ele tem falado aqui que se certos barros
não estão preparados para passar por um certo processo, o que o Senhor falou? Como eles vão ser úteis para mim? Já falou isso? É por isso que eles são passados por um certo processo. O homem deu a analogia do foguete. Se você não testar o foguete, jogar o foguete no ar, o foguete vai estourar. O homem deu a analogia do carro também. Né? Ela deu a analogia do carro aqui. Né? O carro tem que estar de certa maneira para poder andar, e etc, etc, etc. Há um processo, queridos. Continuando aqui mais para frente. Assim diz o Senhor: Erim, você estava experimentando o que é comum ao homem, mas ainda mais você está agora, tem voltado a atenção do inimigo para o que eu estou revelando. Aqui está. O inimigo está ouvindo a gente aqui, queridos. Ele não está gostando de jeito nenhum. Ele quer calar o pastor Jones, ele quer me calar. Não está gostando de jeito nenhum essas verdades saindo. Ó. Mas olha só o que o Senhor tem falado. Isso vai contrário ao que a igreja do Senhor tem ensinado. Graças a mim, você segura o interesse do inimigo. Para o pastor John, para mim, para todos que pregam o Senhor. Aqui está a novidade para você. Você tem o interesse do inimigo graças ao Senhor. É uma benção. Você ter a atenção do inimigo, porque ele vem e faz coisa com você, e nisso tudo o Senhor está te moldando, fazendo você cada vez mais lindo, mais perfeito perante Ele. Mas é isso, aqui está que eu acabei de falar a você. Ele falou, graças a mim. Você segura o interesse do inimigo. O inimigo não deixa de pensar em você, porque você está falando coisas que ele não quer que o mundo saiba. Ele não te larga em paz. Graças ao Senhor, estamos aqui. É claro, tudo isso tem lei celestial, mas eu estou falando para você. É falso aquilo que pensar. É claro, usem discernimento. Tem aqueles que fazem o que o inimigo quer. Tá? Usem discernimento. Mas para aquilo que a igreja tem falado, para os filhos de Deus, que você tem essas coisas tudo acontecendo com você, é porque você tem fazendo isso, aquilo outro, você está com diabo e tal. Isso tudo é o contrário que o Senhor falando. O Senhor está falando, sim, você tem o interesse do inimigo, porque graças a mim, eu estou revelando a você coisas novas que o inimigo odeia que você fale. O Senhor fala, o relógio está rodando, o tempo está passando e o inimigo tem visto a escrita na parede. O Senhor continua, embora você seja odiada e atacada, eu também envio ajuda com antecedência. Antes que você grite, eu respondo e então você sabe que eu sou Deus. O Senhor fala aqui, agora esta é a parte da corrida em que o inimigo tenta puxar você da linha de chegada. Sim, ele está fazendo isso, queridos. Eu vejo isso acontecendo comigo, acontecendo com muitos irmãos, e etc, etc. Nós estamos na linha de chegada, o inimigo acontece, mostrando na própria palavra do Senhor, querendo me trazer de volta através de sonhos. Sonhos que outrora, de repente, eu até gostava, sonhos nojentos que o inimigo me dá, para me trazer de volta ao mundo. O Senhor já deu essas mensagens, já falou isso antes. É isso que ele está tentando fazer, levar você à sujeira que você fazia quando você era a antiga criação e não a nova. Ele quer trazer você de volta. E o Senhor dá sinais, Ele deu sinal, Ele dá sinal para mim, Ele dá sinal para vocês, fica com o olho aberto. Muitas vezes aqui a nossa irmã, Ele deu 3 sinais para a nossa irmã, ela não reconheceu. Tem uma vez, outra mensagem que o Senhor deu 20 e ela não percebeu. E o Senhor fala então o que foi. Então aqui ela fala que ela conheceu o sinal. Eu vou seguir mais em frente aqui, o tempo praticamente acabado. As coisas vão começar a acontecer conosco ainda mais, porque assim diz o Senhor, nessa extensão da sua corrida, eu estou te dando ainda mais. Olha só o conhecimento que ele está dando para a gente, queridos. Qual a igreja que está pregando isso que a gente fala aqui? Isso significa que eu estou te chamando para quê? Para um serviço ainda maior. É vocês ouvindo essa mensagem, queridos. Está sendo passada para você, porque o Senhor tem um serviço maior ainda para você. Eu tenho designado vigias em suas paredes, eu também tenho lhe concedido um aumento, mas você deve entender que, como outros antes de você, que nem sempre haverá situações em que você terá papel e caneta nas mãos, quer dizer, coisas que vêm acontecendo. O Senhor continua, vai haver momentos em que eu vou dizer, vai aqui, vai ali, você tem que ir. Continuando, o Senhor fala, agora eu vou livrar-a desse problema, eu permiti isso para que fosse uma lição para instruí-la nos caminhos que você deve seguir. Aqui está a razão, querido, que o Senhor permite os ataques
para que você seja instruído. Outra mensagem, a mensagem que eu fiz ontem, o Senhor falou que para afiar a sua espada e aumentar o seu entendimento e sabedoria. Sim, o Senhor é Deus e Ele é capaz de pegar uma situação que o maligno tem criado para te destruir, para te afastar do Senhor, e o Senhor converte isso para o seu próprio bem. O Senhor faz isso constantemente. O Senhor continua. Os seus inimigos restantes são instituições. Eles não têm coração. Aqui está o seu Deus falando, tá? Eles não têm coração e nem pulso em nenhuma base construída sobre Deus. Então você deve me permitir que eu os governe e vire a mesa. Não é você, não é nós que somos de julgar as pessoas como ela deve ir, é o Senhor que faz isso. Ó. Mas ele fala, sim, há muitos que não estão no caminho. Ele fala isso. O Senhor continua e fala, você é incapaz de defender contra eles? Instituições, né, queridos? Você deve seguir as regras deles até que eu te leve em outra direção e o liberte, ou seja, fique na sua e espere o Senhor. O Senhor continua, este tempo está chegando, mas enquanto isso você deve saber que quem, no final de contas, controla eles e permite que eles usem as habilidades deles para causar problema, é claro, é o Senhor que controla todos. E é claro, o inimigo controla também eles, né? Os de pouca fé. Ele controla facilmente. O Senhor que fala, eu vou passar aqui mais para frente, ele fala quantas vezes eu te dei sinais, a irmã entendeu que foi 3 vezes, ele falou muito bom, então o Senhor fala, o que mais você experimentou? O Senhor continua, então você seguiu que precisava agir sobre isso, mas não fez. Sim, o Senhor mostra para nós, amados, aonde devemos ir. E muitas vezes nós simplesmente falamos não, simplesmente. Seja a razão porque é a maneira que não fomos ensinados, seja porque nós não estamos ouvindo, muitas vezes simplesmente falamos não. Mas ele fala, ele instrui, ele dirige, ele protege. O Senhor que fala, mas você então até ignorou aquilo que a preocupava, o Senhor continua falando, eu vou passar mais para frente aqui. E o Senhor fala assim, Erim, tudo bem, mas que tal você ouvir, ou melhor ainda, quando você receber essas visões, ou sonhos, ou seja, sinais e maravilhas que ele te dá. Se você não está certo, me pergunta. Sim, eu perguntei ontem para ele certas coisas e ele me respondeu em 3 sonhos. O Senhor continua, você pode dizer isso em voz alta ou bem baixinha. Eu responderei quando você me perguntar, mas você tem que perguntar. É claro, você tem que perguntar para o Senhor. Aqui acaba então o sonho do Senhor. Logo aqui a irmã fala aqui coisas pessoais dela, terminando aqui, tá? E muitas coisas que aqui em 2016 ela tem caminhado e aprendido muito com o Senhor, a intimidade com a nossa irmã em todo esse tempo. E ela fala, parecia que o inimigo havia impedido com sucesso o mais capaz de ajudar, efetivamente congelando o seu caminho. Então aqui está mostrando que o Senhor está chamando essas pessoas que muitos de nós pensamos que não somos capazes, mas Ele capacita o incapaz. Ele não tem nenhum problema com isso. A nossa irmã viu isso, isso aqui é o que a nossa irmã fala o que realmente importa é que isso geralmente é um problema do coração, pois ele continuamente examina cada um de nossos corações. Tudo é a respeito do coração, não somente o jeito de você agir, o jeito de você falar, o jeito de você comportar, tudo isso do coração, como também a maneira de que você entende do Senhor. Quando você lê as palavras dele, de que maneira você entende o Senhor? Você está correndo atrás da justiça ou do amor? Há discernimento sobre isso. Meus queridos, eu não falei para Uriel, mas eu vou tocar aqui um louvor dela.